Olá, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem. Meu nome é Thaís, eu sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar dessa casa. Vou fazer uma breve leitura e uma explanação de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e conversar com você sobre a importância da prática do Evangelho no lar. Eu convido a todos para que possam, se tiverem o Evangelho consigo, acompanhar a leitura e que façam a leitura na íntegra depois desse trecho, porque é sempre muito importante para a reflexão. Então eu convido a todos para que a gente possa iniciar com a nossa prece. Nos unamos em pensamento, em sentimento, fechamos os nossos olhos, respiremos profundamente. Elevemos o nosso pensamento ao Pai, agradecendo profundamente pela oportunidade desta vida, desta encarnação, por todos os aprendizados que recebemos. Solicitamos ao nosso Mestre Jesus que derrame sobre nós nesse momento a sua luz, a sua paz. Solicitamos aos nossos mentores, aos trabalhadores de Bezerra de Menezes, que estejam conosco nesse momento, nos auxiliando, nos intuindo, para que nós possamos acolher os ensinamentos no nosso coração, para que possamos ter o entendimento, para que possamos senti-los. Que assim seja. A nossa leitura, ela se encontra no capítulo 17, Sede Perfeitos, e é o item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. E o texto inicia assim: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Kardec nos faz essa pergunta, o Espírito nos faz essa pergunta. Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado ambos. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? No decorrer desse texto, é falado a respeito daqueles, e aí ele traz como os materialistas, que valorizam o corpo somente, e os ascetas, que querem abater o corpo. E aí é trabalhado o equilíbrio. A doutrina espírita nos diz que espírito e corpo estão em plena conexão, em que um interfere no outro, que o nosso espírito interfere no nosso corpo físico e que aquilo que fazemos ao nosso corpo físico interfere no nosso espírito. A ciência nos traz hoje a importância do pensamento na nossa saúde física. Nosso pensamento, que vem do nosso espírito. Então é importante que nós tenhamos o cuidado com os dois. Aqui nós estamos no capítulo do Sede Perfeitos, em que Jesus diz: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Nós somos seres a caminho da perfeição. Então nós precisamos cuidar do corpo, que nos foi dado, né? A matéria nos foi dada como um material didático, então nós precisamos cuidar do corpo e precisamos cuidar do nosso espírito.
Nós estamos vivendo um momento que nos chama a necessidade do cuidado com o nosso corpo. A utilização de máscaras, a higienização das mãos, a higienização em geral, que nos faz com que nós possamos olhar para a saúde e preservar a saúde do nosso corpo físico. A gente, nesse momento, precisa cuidar da alimentação, porque precisamos cuidar da nossa imunidade física, né? Nosso sistema imunológico, precisamos do sono adequado, precisamos de todos esses cuidados. Mas, se o corpo e espírito estão conectados, nós precisamos também cuidar do nosso espírito. E aí vem o questionamento. Sempre que cai, né, o cuidar do corpo e do espírito no Evangelho no Lar, é importante que a gente reflita como eu cuidei do meu corpo físico hoje. Como eu cuidei do meu espírito. Como eu estou cuidando do meu espírito. E uma comparação interessante é a alimentação saudável. Todos nós sabemos que a alimentação saudável é importantíssima para manter a saúde do nosso corpo físico. E o que é a alimentação saudável do espírito? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, boas conversas é um bom alimento para o nosso espírito, boas leituras, oração. Toda vez que nós nos conectamos com a palavra de Deus, nos conectamos com os ensinamentos do Evangelho, nos conectamos com boas leituras que nos auxiliam, nós estamos dando um bom alimento para o nosso espírito. Falamos do sono, né, a respeito do sono, que é o descanso que o nosso corpo físico precisa. Nós temos a meditação. A oração também, eu acho que ela se enquadra em todas os requisitos, né, de uma boa saúde para o nosso espírito, porque ela é a conexão com o auxílio, ela é a elevação do nosso padrão vibratório. Então a oração ela se enquadra em todos, mas pensando, comparando, né, o nosso sono com a nossa meditação, que é quando a gente olha para dentro de si, né? E atividade física, nós precisamos exercitar o nosso espírito, né? Os exercícios de mudança, exercitar a paciência, exercitar a tolerância, exercitar a caridade. Tudo isso são exercícios que nos auxiliam. E aqui no final, ele fala, né? Não, a perfeição não está nisso. E aí ele fala, né, que sereis, pois, mais perfeito, se martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e poucos caridosos com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que farei o vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai e mortificai-o, é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Esse texto é de Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Quando ele fala de dobrar o nosso espírito, é da gente ter a força de vontade, o bom ânimo de ter a paciência, de ter a tolerância, né? E como a gente vai falar do Evangelho no Lar, e a gente está falando de cuidar do corpo e do espírito, e falamos em alimentação, eu trouxe um trecho do livro Jesus no Lar, que foi pelo espírito Neo Lúcio, que foi escrito por Chico Xavier. E esse trecho, ele fala, porque quando a gente fala do Evangelho no Lar, nós não estamos criando algo do nada. A prática do Evangelho no Lar, ela começou com Jesus, na casa de Simão Pedro.
Então foi algo aconselhado por Jesus. E essa prática em que a gente convida os nossos familiares, onde a gente convida a espiritualidade para nos acompanhar na leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser feito sequencial ou ao acaso. Uns minutinhos que a gente pode escolher um dia na semana, ou agora, se a gente tiver mais disponibilidade, mais dias na semana ou diariamente. Eu vou ler para vocês. Nesse texto, ele fala que a conversa não estava muito edificante. Então, Jesus pega as Escrituras e chama a todos que se encontravam na casa de Pedro. E daí ele fala o seguinte para Pedro: a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distantes? E daí aqui diz, Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou. Que a gente possa, nesse momento, imaginar que Jesus está dentro do nosso lar e que Ele faz essa reflexão a cada um de nós. E que o Pedro sejamos cada um de nós. Que a gente possa substituir esse nome Pedro, que ele inicia na frase, pelo nosso nome. E ele diz assim: Pedro, acendamos aqui, em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? E aí ele segue e depois ele diz: em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Ou seja, ele começa dentro dos nossos lares. A paz do mundo começa dentro do nosso lar. E aí nós falávamos do alimento. Jesus faz um convite. Nós nos preocupamos tanto em ter o pão, o alimento que fortalece o nosso corpo físico na nossa mesa, para que a gente possa sentar e compartilhar, para que o nosso filho tenha o alimento, que ele se alimente saudável, para que a nossa família, para que não nos falte o alimento físico e o alimento espiritual. A mesa, ela é um sinônimo de comunhão. Quando estamos todos sentados à mesa, nós estamos em comunhão. Quando estamos a família reunida, almoçando, jantando, tomando um café da manhã, tomando um café da tarde, a família está em comunhão. E esse é o convite. Se a gente senta à mesa para compartilhar o pão, que é o alimento do nosso corpo físico, que fortalece o nosso corpo físico, para que a gente saia para um dia de trabalho, para que os nossos filhos possam ir para a escola, alimentados, fortalecidos. Por que não sentar à mesa? E aí é o convite para o Evangelho no Lar, para compartilhar no pensamento e na conversação, são as palavras de Jesus, para compartilhar o alimento para a alma, que também vai nos fortalecer para o momento difícil que chega depois, vai nos fortalecer para que a gente possa auxiliar o irmão do caminho, vai nos fortalecer para a nossa encarnação inteira. Muitas vezes aquele ensinamento daquele momento, o dia que chegar o momento difícil, eu estou fortalecida. E para os nossos filhos, quando nós pensamos em filhos, aqueles que têm filhos, que a gente possa alimentá-los desde cedo
com o alimento do Espírito, para que esse alimento ele possa deixar esse espírito forte para quando vierem os momentos mais difíceis da nossa encarnação, aqueles momentos de aprendizado em que a gente que tanto necessita das forças que o nosso espírito pode possuir. Como a gente disse, nós estamos a caminho da perfeição, então estamos sempre nos melhorando. E esse é o nosso convite para o Evangelho no Lar, para a prática do Evangelho no Lar, para a comunhão de pensamentos, para a comunhão de sentimentos com o nosso Mestre Jesus, que nos fortalece e que seja o nosso alimento, o nosso pão, né? O pão que é tão simbólico, e aí a gente estava falando de cuidar do corpo e do espírito, né? O simbolismo do pão que alimenta o nosso corpo, e Jesus, né, falava do pão como alimento da alma. Então, que a gente possa refletir e que esse convite de Jesus, que Jesus fez para Pedro, né, seja um convite para cada um de nós, para que nós possamos nos fortalecermos, para que essa comunhão seja cada dia mais constante, que nós nos alimentemos cada vez mais desse alimento que tanto nos fortalece e que tanto nos faz falta nos momentos difíceis. Então esse é o nosso convite da nossa casa para todos aqueles que possam iniciar e para que aqueles que fazem já o Evangelho, a prática do Evangelho no Lar, que persistam nessa prática. Então eu convido a todos para que a gente possa encerrar com a nossa prece, agradecendo profundamente ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por tudo que nos é concedido. Solicitamos também o nosso fortalecimento. Solicitamos que seja derramado sobre nós nesse momento uma luz de paz, uma luz de consolo, que possa nos fortalecer, que possamos ter o entendimento da necessidade que temos de cuidar do nosso corpo físico, de cuidar do nosso espírito, do alimento da alma, que é o Evangelho, do alimento da alma, que são as palavras, os ensinamentos que o nosso Mestre nos deixou, e que possamos seguir nessa jornada fortalecidos, que possamos alimentar dentro dos nossos corações a esperança, a fé, o amor, a caridade, que estejamos todos em paz, que assim seja.